Olá, queridos amigos, estamos aqui novamente por esse canal para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Sueli e iniciamos agora o nosso contato nesse modo virtual. Vamos fechar os nossos olhos, primeiramente, e rogar a Jesus que esteja conosco. Querido Mestre, abençoa esse nosso momento, derrama tuas bênçãos sobre este lugar, acerca-te de nós e nos acolhe com o seu manto protetor. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco e que possamos desfrutar de momentos agradáveis. O nosso tema de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, com mensagens ditadas por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. O nosso tema de hoje é Escritores, o capítulo 28. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. É uma fala de Jesus, está no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 38. Jesus aqui pede para que a gente tome cuidado com os escribas de vestes compridas. Mas quem eram os escribas? No tempo de Jesus, os escribas eram os escritores. E naquela época, a maioria da população era analfabeta. Então, o saber, o conhecimento ficava na mão dos escribas e dos fariseus. Os escribas, eles escreviam, repassavam as leis, os discursos, os evangelhos, na época a Torá, de Moisés, a lei mosaica, e eles tinham o poder da escrita. E andavam muitos com vestes compridas. O que seriam essas vestes compridas? Mostrando riqueza, poder, orgulho, vaidade. Então Jesus pede para que tenhamos cuidado com esses escribas. E continua no versículo, cuidado com os escribas de vestes compridas, que andam de vestes compridas, e das saudações na praça. Então os escribas iam fazer saudações na praça, iam se mostrar todo o seu orgulho. E dos escribas que procuram as primeiras cadeiras nas sinagogas, para estar sempre em evidência. Então aquele que faz tudo para estar em evidência. E procura também os primeiros lugares nas ceias, mas que devoram as casas das viúvas com pretextos de largas orações. Estes receberão mais graves condenações. Por que será que Jesus falou de uma forma tão firme contra os escritores assim, orgulhosos, que aparecem nas praças, têm o poder da palavra escrita? Porque a palavra escrita, tanto naquela época quanto hoje, tem um poder muito grande de persuasão, de convencimento, e a responsabilidade de quem escreve é muito grande. Por isso que Jesus pediu para que nós tomássemos cuidado. E aí Emmanuel disserta sobre isso. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos, que a pretexto de novidade envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. Vejamos, o que existia na época de Jesus também nós vivemos hoje. Intelectuais ambiciosos, que eles precisam, para chamar a atenção, criar uma originalidade. Então, lançam teses ditas originais, mas que com concepção doentia, com a simples preocupação de lançar uma ideia original, sem se preocupar se aquilo que ele está escrevendo realmente traduz numa verdade
ou que impacto vai ter na mente da população aquilo que ele está lançando. Então aqui Jesus chama a atenção para responsabilidade na escrita. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Ora, tudo aquilo que se lança por escrito muito complicado, muito cheio de floreio, muito cheio de belas palavras muitas vezes, a gente precisa ver o que é a essência daquela escrita, o que está chegando até nós. Qual é a essência? Fugiu da vida simples, porque o evangelho é simples. As palavras de Jesus, né, muito embora bastante profundas, elas sempre foram simples. Então, mais um alerta para que a gente tome cuidado, principalmente, né, no meio espírita. Precisamos tomar bastante cuidado com o que chega até nós. Que concepções e que ideias nós estamos adotando? É voltada para o bem? Os livros cuja função útil é manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbadores e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Ora, esse livro foi escrito no século passado. E Emmanuel ainda é tão atual para hoje, não é? Olha, atravessamos tempos perturbadores e difíceis para o homem no mercado das ideias. Hoje, o que nós vemos, os livros ficaram um pouco de lado, né? Raramente a gente pega alguém lendo um livro mesmo. O que mais a gente utiliza, o canal que a gente utiliza são as redes sociais. Então essa advertência é para nós também, porque nós também somos escritores agora. O que nós estamos escrevendo nas redes sociais? Qual ideia nós estamos transmitindo? Elas se coadunam com o nosso princípio ético e moral? Com a nossa fé? Com aquilo que a gente acredita? Porque se nós professamos uma fé que prega a paz, o amor, a tolerância, a paciência, o perdão, a não violência, o compartilhamento de ideias contrárias ao que a gente professa cria uma grande responsabilidade para nós. Então, até mesmo naquelas mensagens que a gente compartilha, muitas vezes sem ler, muitas vezes sem analisar o que nós estamos compartilhando, é responsabilidade nossa. O que nós estamos semeando nessas redes sociais? Estamos semeando luz ou sombra? Paz ou guerra? É uma responsabilidade muito grande. É uma ferramenta poderosa que todos têm nas mãos. E muitas vezes nós podemos identificar nessas mensagens escritas ou vídeos, nós devemos passar pelo crivo da higiene espiritual. Então, isso faria bem para o nosso espírito, para o nosso ser. Essas mensagens que a gente está cultivando, esses canais que a gente está compartilhando e seguindo, são edificantes? Como é que nós ficamos depois de ouvir certas mensagens ou certos vídeos? Como é que fica o nosso ser? Isso faz bem pra gente? Ou traz revolta? Ou traz dissidência? Ou traz conflito para nós mesmos e para os outros? Então, precisamos ter o cuidado, agora, nesses tempos difíceis que Emmanuel menciona, nós precisamos ter o cuidado com o compartilhamento de ideias, porque nós estamos também nesse papel de escribas hoje, né? Então, nós vemos muitas vezes mensagens ou vídeos parecendo inocentes, mas que trazem mensagens subliminares ali. Então nós precisamos estar atentos. Quantas e quantas mensagens ou ideias originais, muitas vezes entre os jovens, que levam ao suicídio, que levam à automutilação. Então, vamos prestar atenção no que está chegando até nós. O que nós estamos recebendo e nós estamos absorvendo e trazendo para dentro da nossa casa, da nossa família, ela se coaduna com o que nós acreditamos, com as nossas
crenças morais, intelectuais. E vejamos bem, precisamos prestar atenção também nesses escritores excêntricos, com ideias novas, mesmo dentro da doutrina espírita. Olha lá, essa ideia, ela está de acordo com o que nós vimos no Pentateuco, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Obras Póstumas, Céu e Inferno, né? Isso bate essa ideia, porque senão ela pode estar muito bem floreada de palavras e de ideais, mas precisamos ver se está dentro desse contexto. Não é questão de fechar o nosso intelecto somente né, na pureza doutrinária. Muito se discute de pureza doutrinária dentro do Espiritismo, mas é preciso ter cuidado, né? É preciso ter... porque Jesus diz que ciência e religião andariam juntas. Então tudo que vem novo e foge ao que Jesus disse, é preciso ter cuidado. E Emmanuel continua: podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Então, se a gente seleciona os alimentos mais saudáveis, aquilo que vai fazer bem para o nosso corpo, que deveríamos fazer isso sempre, se nós selecionamos os alimentos para o nosso corpo, não está na hora de selecionar o alimento da nossa alma e do nosso intelecto? É preciso, nesses tempos difíceis de redes sociais, realmente fazer uma seleção. O que me cabe ou não cabe? O que é bom para mim e o que não é? Não interessa se todo mundo está fazendo isso, se todo mundo está seguindo tal ou qual influenciador. Precisamos ter cuidado com os influenciadores digitais. O que eles estão passando para a gente? Que ideia estão passando? E o que a gente está absorvendo dessas ideias? Então, selecionar o alimento espiritual e intelectual, para que nós não sejamos também massa de manobra. Precisamos ter cuidado. É preciso refletir e analisar. Eu tenho um amigo que ele simplesmente lota a caixa o meu WhatsApp todo dia, 10, 15 vídeos. Eu parei de olhar e avisei para ele, falei, olha, eu não estou vendo seus vídeos, porque ele replica vídeos, ele nem sabe o que tá. E uma vez eu perguntei, você viu o que você mandou para mim? E ele é espírita, hein? Falei, você viu o que você mandou para mim? Um vídeo dizendo tal, isso é tudo contrário ao que a gente acredita, incitando a violência, a divisão, incitando a violência política também. Não combina com o que a gente acredita. Eu nem vi. Eu recebo e vou passando. Olha a falta de responsabilidade, gente. A falta de responsabilidade. E até de repassar notícias que muitas vezes são falsas. Passou uma vez uma notícia de que iam acabar com tal e tal benefício, não sei o que. Eu falei, escuta, isso daqui é inverdade, isso daqui não existe. Eu chequei as fontes, não existe essa notícia, é falsa. Eu não vi, eu passei direto. Então vamos tomar cuidado, gente, não podemos fazer isso. Não podemos simplesmente ir repassando e replicando notícias, nem faladas, nem escritas e nem de vídeos, sem saber a fonte se é verdadeira. Isso é muito grave. Olha, o que a gente está espalhando no mundo? Estamos espalhando luz ou sombra? Nós estamos edificando ou destruindo? Então, é muito sério isso. Emmanuel continua: vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Então, veja, tudo que nós compartilhamos e que nós absorvemos, que tem base na irreligião, na falta de moralidade, e a moralidade é intrínseca a nós que entendemos o que é moral ou amoral para nós, irreligião, desrespeito, desordem e indisciplina. Irreligião, desrespeito, desordem e disciplina.
tudo que nós compartilhamos e absorvemos e trazemos para dentro de nós, que contenha esses quatro elementos que Emmanuel traz, são destrutivos para o nosso espírito. Vai acabando com o nosso equilíbrio mental e emocional. Então é muito sério, é muito sério. Emmanuel foi muito feliz e importantíssima essa lição aqui nos dias de hoje também. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Então, é preciso buscar leituras, buscar compartilhamento em rede social, buscar elementos que tragam a paz íntima. Não que venha trazer revolta, ira, raiva, desrespeito, incitando a violência. Muitas vezes, o que significa essas vestes compridas? Significa mantos ilusórios. O escritor se põe com a veste bonita, ou seja, uma aparência exterior bonita, vestes compridas que indicam poder, riqueza, grande intelectualidade, mas só a aparência não basta. Nós precisamos ver se existe a veste nupcial, lembra? A veste nupcial que nós entraremos nas bodas do reino dos céus, que a veste espiritual é a pureza de espírito. Então vamos verificar se esses escritores, palestrantes, aqueles que a gente segue na internet, não só no meio espírita, mas em todos os meios, intelectuais, sociais, políticos, precisamos verificar se as mensagens que a gente está recebendo realmente edificam a nossa alma, o nosso espírito. Gente, não adianta a gente ficar cultivando mensagens contrárias à nossa paz de espírito. É desequilíbrio na certa para nós. Então, quando Jesus diz para a gente selecionar o alimento do espírito, assim como a gente seleciona o alimento do corpo, a gente não come nada apodrecido que vai nos fazer mal. Então não podemos também consumir intelectualmente escritas, vídeos e etc., que vão trazer, que não são saudáveis, né? Praticamente aquilo que não é saudável para nós, para o nosso espírito, nem para a nossa vivência diária. Às vezes a gente fica horas, perde horas vendo redes sociais que não trazem, que não acrescem nada, que não traz crescimento nenhum para nós, que não traz edificação nenhuma. E o tempo também é importante. Com que nós estamos gastando o nosso tempo? Nós vemos hoje até casais mais maduros com grandes dificuldades por causa dessa utilização das redes sociais. Então que tenhamos consciência e que tenhamos uma semana de bastante tranquilidade, bastante reflexão naquilo que nós estamos compartilhando, porque a responsabilidade sempre é nossa. E como os escribas e fariseus aqui, que a pretexto de longas orações, devoram as casas das viúvas, precisamos tomar cuidado com o que nós compartilhamos nessas redes sociais, escritos e leituras, porque o que tem por trás disso, né? É edificante? Se coaduna com o que nós entendemos, com tudo que nós aprendemos do Evangelho e do Pentateuco Espírita? Então, é um momento de reflexão e é um momento de realmente escolher o que nós vamos deixar entrar na nossa casa pelas redes sociais, pela mídia escrita, falada, porque é responsabilidade nossa também o que nós estamos repassando para o outro. De novo, nós estamos compartilhando o quê? Luz ou sombra? Então que essa semana seja de bastante reflexão e que possamos realinhar e readequar a nossa rota
em direção à paz, ao bem, ao progresso e à evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre.